Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, para trazer um pré-jogo de CSA e Bahia, o confronto que vale a liderança, pelo menos momentaneamente, do grupo B do regional e que acontece às 19 horas no Rei Pelé. Trazer algumas informações sobre prováveis escalações. Do lado do Rogério Ceni, o Bahia não vem com força máxima. Do lado do CSA, foi um CSA que teve um período um pouco maior para se preparar, para focar nesse confronto. E também trazer informações de onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem, além também de trazer a minha expectativa para esse jogo. O que dá para esperar desse confronto? Fique à vontade para comentar aqui abaixo, também fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Também deixando um convite para você. Tem já disponível no canal o que esperar da estreia dos nordestinos no Campeonato Brasileiro da Série A. Inclusive eu vou deixar aqui disponível também na descrição desse vídeo e uma avaliação prévia geral dessa sexta rodada, penúltima rodada dessa fase 1 da Copa do Nordeste. Já vou abrindo aqui para vocês a arte, inclusive na arte tem também um QR Code aqui acima, se você quiser e puder contribuir de uma forma financeira, fique à vontade. Falando um pouco sobre o início dessa temporada de 2025 para as duas equipes, elas conseguiram entregar um pouco do que era aguardado. Se tem um Bahia que, olhando para o panorama tanto de Copa do Nordeste como de pré-Libertadores e de Campeonato Baiano, foi o Bahia que, em alguns momentos não conseguiu convencer, desempenhar ao nível que a torcida espera, mas pelo menos a nível de aproveitamento a equipe do Rogério Ceni consegue entregar, isso sim, consegue entregar pelo menos a projeção esperada. Conseguiu avançar na pré-Libertadores, inclusive não jogou 2 rodadas dessa fase de grupos ainda da Copa do Nordeste por conta dos compromissos na pré-Libertadores, onde teve sucesso. E no Campeonato Baiano é o finalista, inclusive engoliu Vitória na partida de ida nesse jogo desse último final de semana. Venceu por 2-0, mas poderia ter sido mais. Entendo que o volume e a imposição criada pela equipe do Rogério Ceni foi o suficiente para... Poderia ter sido suficiente para fazer pelo menos mais um gol, inclusive perdeu um pênalti no confronto de ida. E do outro lado, se tem um CSA que vem conseguindo desempenhar muito bem, talvez além do que o torcedor do CSA imaginava. Olhando para as 2 últimas temporadas do CSA, 23 e 24, esse grupo do CSA de 2025 traz uma esperança, resgata uma esperança que nos últimos 2 anos o torcedor azulino não tinha. Apesar de não ter alcançado a grande decisão do alagoano. Teve um grande início, uma grande primeira fase do estadual, terminou caindo na semifinal para o Asa nos pênaltis. E na Copa do Nordeste, o aproveitamento ele fala muito pelo que é o CSA em 2025. Líder com 10 pontos, pode ser ultrapassado pelo Bahia, a depender de como o Bahia conduzir os próximos jogos, os jogos atrasados. Mas de toda forma é um CSA que conseguiu se comportar muito bem até aqui na Copa do Nordeste. Até quando perdeu, quando foi derrotado para o Ceará fora de casa, foi um CSA que conseguiu desempenhar muito bem. Por pouco não saiu com um empate do jogo no Ceará. Olhando para um outro resultado não positivo do CSA na Copa do Nordeste, foi o empate que teve contra a Juazeirense, mas muito a partir de falhas pontuais individuais e também de um jogo que não fluiu a partir do gramado. O torcedor do Bahia entende muito bem o que é jogar no Adalto. O Bahia também nessa primeira fase da Copa do Nordeste empatou por lá. E aí a gente parte, e também outro ponto importante, a invencibilidade, e eu vou trazer em números no final do vídeo a invencibilidade do CSA como mandante, assim como também vou falar sobre onde você vai poder assistir a essa partida com imagem e o confronto direto entre essas duas equipes, os últimos confrontos entre CSA e Bahia. E aqui eu já vou abrir para vocês, para a gente começar a falar sobre as prováveis escalações. No gol do CSA, tem a figura do Georgime, que vem sendo o goleiro que sofreu algumas contestações, principalmente no clássico da primeira fase contra o CRB. Ele chegou a falhar, mas não tem muita dúvida quanto ao goleiro titular do CSA. O Georgime é a melhor opção. Lateral direita, se tem o nome do Cedric, que também no início da temporada teve algumas oscilações.
mas vem apresentando alguma evolução, apesar da falha no jogo contra a Juazeirense. Dupla de zaga, Wanderson e Betão. Betão, inclusive, para alguns, foi considerado um jogador da seleção do campeonato alagoano. Acho que a dupla do CSA de zaga, ela teve um encaixe positivo, sim. O CSA perdeu o Biazos logo no início da temporada, mas se teve o Anderson e o Betão tendo um encaixe rápido. Na lateral esquerda, tem a figura do Enzo, que está longe de ser a escolha ideal para a lateral esquerda ou o nome mais forte para a lateral esquerda no elenco do CSA. O nome mais forte seria o Roberto, ex-Vila Nova, só que se tem o problema do Roberto passar por uma série de problemas físicos, então deve ir com o Enzo. No meio de campo, e aqui eu vou trazer mais de uma possibilidade, se tem o Camacho, ex-Corinthians, como o meia central, e se tem o nome do Vander, que vem evoluindo bastante também, então se tem essa... Caso o CSA vá com 2 volantes, serão esses 2, mas tem uma outra possibilidade também. E aí a gente olhando uma configuração de um CSA com 2 volantes. O meia ofensivo seria o Brian, que vem desempenhando muito bem também. Inclusive foi o craque da 5ª rodada da Copa do Nordeste. Tem, e aqui a possibilidade de um Clenison, e aí surgindo como um nome que vem ganhando uma projeção. Longe de ser o titular absoluto, mas vem ganhando uma projeção, principalmente pelo que ele conseguiu desempenhar contra a Juazeirense. Tem o nome do Cachoeira, e aí sim, o Cachoeira como eu entendo como o melhor nome do CSA, tecnicamente, de desempenho. Cachoeira que pertence ao Fortaleza, e ele tanto é um cara que pode jogar mais aberto pelo lado esquerdo, como pode flutuar muito por dentro. Tem uma jogada muito característica do CSA que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. E tem o nome do Thiago Marques, que vem disputando a posição com o Igor Bahia. O Igor Bahia passou por um período fora por conta de um problema físico. Até retornou no último final de semana na Copa Alagoas. Mas se tem a figura do Thiago Marques como uma figura certa para essa 9. Os dois vêm desempenhando muito bem, tanto o Igor Bahia como o Thiago Marques. Uma outra possibilidade também seria um CSA tendo, no lugar do Clenison, por exemplo, o nome do Nicola. Que diante de um Clenison e de uma ideia de jogo do Igor Magalhães que vem sendo de ter mais poder de definição, Nicola perdeu espaço, mas o Nicola seria um primeiro volante. E aí o CSA mudaria um pouco a configuração, teria um desenho com o Cachoeira mais aberto pelo lado esquerdo, Thiago Marques sendo essa única figura mais centralizada, e o Brian aberto pelo lado direito, o Vander em alguns momentos pisando aqui por dentro, ou o próprio Brian também pisando aqui por dentro. Uma jogada bem característica do CSA, que aconteceu talvez nos últimos 3 jogos de Copa do Nordeste, contra Náutico, contra Sampaio Correia, e teve no jogo anterior, e contra a Juazeirense também, o passe do Brian, justamente aqui, o passe do Brian, encontrando o Cachoeira, fazendo esse movimento aqui de fora para dentro. E pegando a defesa adversária voltando, correndo para trás. Aconteceu esse passe também do Brian para o Clenison. Mas o ponto é, o passe cortando aqui da direita para dentro. Olhando para o lado do Bahia, e aí se tem um Bahia que provavelmente não vem com força máxima, não vem com força máxima, até pelo compromisso que se tem do Campeonato Baiano no próximo final de semana. Só que o não força máxima do Bahia, ainda assim, tecnicamente é superior ao CSA. Olhando para a questão de projeção de orçamento, a questão de investimento, de elenco, são vários motivos que quem vem acompanhando de perto a projeção do Bahia se sabe, não precisa explicar com muito detalhe. E aí falando sobre o gol, a figura do Danilo Fernandes, olhando para a lateral direita o Gilberto, e assim, falando sobre o gol, um grande goleiro, facilmente, e assim, eu não vou olhar muito um cara a cara aqui porque a gente teria um lado um pouco desigual, pelo momento que as duas equipes vivem, Mas aqui, olhando lateral direito Gilberto, lateral de equilíbrio, de apoio e de recomposição, olhando para dupla de zaga, também trazendo as minhas anotações aqui, David Duarte, e também tendo o nome do Rezende.
O Rezende que pode, o multifunção Rezende, né? Pode atuar como um volante, pode atuar como um homem defensor mais da lateral esquerda e pode atuar como um zagueiro. O Rezende que naturalmente ele seria um volante, né? Só que aí, diante de todos os testes que foram utilizados, acho que desde da era Renato Paiva, tinha um Rezende já muito testado em outras posições também. E aqui para a lateral esquerda, a figura do Juba. E o Juba com muito poder de apoio, né? O Juba que no final do momento dele no esporte era muito mais um cara do terço final de ataque do que um lateral, mas com o Rogério Ceni ele vem voltando à função de origem dele. E além do Juba tem também a possibilidade do Iago, né, jogar aqui, mas a tendência é o Juba mesmo como titular. No meio de campo, Acevedo. E aí você tem muito poder de marcação, muito poder defensivo a esse meio de campo, né? O cara que corre muito por todo o campo defensivo, podendo em algum momento subir na marcação. Mas tem, olhando para todas as possibilidades de meio de campo do Bahia, pouco poder de construção com Acevedo, é muito mais um cara defensivo. Um outro nome também é o Eric, dá para dizer que é uma novidade, pelo menos para essa temporada, né? O Eric, ex-Atlético Paranaense, e é um meia central. Tanto pode jogar um pouco mais avançado, pode jogar como um 10? Pode. Não tem tanto um poder de criação para um 10, mas entendo que é um Eric que, para um jogo como esse, eu entendo que o Eric pode sim conseguir agregar no sentido de construção. Com certeza muito mais do que o Acevedo. Um Eric, um meia central, que em alguns casos pode ser utilizado como um 10. E se tem a possibilidade do Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor como esse homem da 10. O Michel Araújo um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. O Michel Araújo que no São Paulo, no último momento dele pelo São Paulo, era muito mais um cara do lado esquerdo, mas se tem uma expectativa dele jogar um pouco mais aberto pelo lado direito. A possibilidade do Kaique e a possibilidade do William José, que ainda até agora é o reserva do Bahia. O titular do Bahia é o Lúcio. Então se tem o William José podendo jogar como titular para esse jogo diante do CSA. Um outro nome é um nome da base do Bahia, que é o nome do Thiago, 19 anos, mas tem até que bons números nesse início de temporada. Acredito que são 2 gols e 2 assistências em 7 jogos para o Thiago. Mas olhando numa condição um pouco mais natural, o William José joga o alagoano William José, né? Vou até dar uma confirmada para eu não estar falando besteira aqui para vocês, mas o William José é Porto Calvo, interior de Alagoas. Inclusive o William José, acho que talvez nem todos saibam, mas tem um irmão que é o William José, que é zagueiro, ou era zagueiro, e que atuou muito em Alagoas, né? Asa, Coruripe. Passou também pelo Murici, uma equipe daqui do interior de Alagoas. Então tem essa curiosidade aqui para o ponto do vídeo, né? O William José tinha o William José, acho que já aposentou o Williams, e assim, claro, tá longe de ser um Bahia com força máxima, com o Everton Ribeiro, com o Jean Lucas que vem jogando muito nesse início de temporada, com o próprio Caio Alexandre também. Mas não deixa de ser um Bahia com um elenco muito forte, com um elenco muito poderoso para esse confronto. Trazendo aqui a classificação, estou gravando esse vídeo inclusive no momento que está tendo bola rolando para Náutico e América de Natal. E aqui se tem um Bahia que pode alcançar os 10 pontos em caso de um triunfo, que chega aos 10 pontos e que empata em número de vitórias, mas que em saldo de gols o Bahia conseguiria passar. E um outro ponto aqui que eu prometi, vou até abrir agora para a gente dar uma olhada, é o ponto do histórico. Deixa eu dar uma... E também vou falar sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com a imagem. E falando sobre o histórico entre as duas equipes, se tem uma superioridade, avaliando esses últimos 5 jogos, foram 2 triunfos do Bahia, 2 empates e 1 vitória do CSA, que foi na Copa do Nordeste de 2021, 2-0. Deixa eu até dar uma olhada quem
Della Torre ainda. 2021 o CSA estava vivendo ainda bons momentos, né? Era um CSA que estava na Série B. E tinha Della Torre, Marco Túlio, Gabriel que hoje está no Mirassol, o Mozart. O Bahia estava com Dado, enfim, foi o último momento em que o CSA conseguiu superar o Bahia. Esse jogo, vou até pedir novamente, galera, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre Copa do Nordeste por aqui. Esse jogo vai ser exclusivo do Premier, tá? É o único. Todos os jogos estão sendo transmitidos pelo Premier, alguns pelo SBT, outros pela ESPN também, mas esse é exclusivo do Premier. Deixa aqui o seu placar, o que você está aguardando para esse jogo. Entendo sim que se tem um Bahia com um grupo forte, com individualmente nomes de mais peso do que nomes do CSA. Só que se tem a falta do coletivo, né? Quando você tem o saque dos jogadores titulares, apesar desse grupo alternativo do Bahia já ter atuado junto em alguns momentos, mas eu entendo que se tem a sequência muito maior do CSA e o fator também de invencibilidade. Deixa eu até abrir novamente aqui, outra coisa que eu prometi para vocês, que foi a sequência de invencibilidade do CSA como mandante. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque confesso que não me recordo qual foi a última vez que o CSA perdeu em casa. Em 2025 não perdeu, jogando como mandante, teve apenas um empate na primeira fase do Alagoano contra o Asa. E a última vez que o CSA perdeu como mandante foi contra o Floresta na Série C de 2024, na rodada 13. Então já tem um bom período em que o CSA vem conseguindo sustentar. E o empate para o CSA eu entendo como um resultado de um bom tamanho. É claro, o CSA tem a preocupação em pelo menos estar entre as duas melhores campanhas dessa primeira fase, para jogar como mandante na segunda fase do regional. Mas entendo que ainda assim o CSA conseguindo um empate no Rei Pelé diante desse Bahia não seria um resultado ruim. É óbvio, o torcedor do CSA quer vencer, o torcedor do Bahia evidentemente quer um bom resultado, apesar de vir com a equipe mesclada. Enfim, deixa a sua expectativa, deixa o seu placar, se inscreve no canal, vai acompanhando outros conteúdos por aqui também. Tem esse ponto da estreia, eu trouxe inclusive um ponto de olhando aqui, ó, vou até abrir novamente para vocês. Qual nordestino tem a estreia mais difícil? Eu trouxe uma avaliação sobre essas 5 equipes, o que esperar sobre o momento dessas 5 equipes, o aproveitamento, como iniciaram também a temporada Bragantino, São Paulo, Fluminense, Juventude e o Corinthians, que é o adversário do Bahia. Fica ligado aqui no canal, deixa o like, se inscreve também. Vou ficando por aqui, até a próxima.